Neste momento, dando início à nossa abertura solene, convidamos o nosso presidente, Dr. Sérgio Montardo, para algumas palavras. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presentes, pessoal que nos acompanha de casa. Em especial, boa noite aos 3.478 procuradores federais associados da ANAF. Nós somos uma associação que tem por característica abranger as 4 carreiras, mas evidentemente que, por característica e por simetria às associações que nos antecederam, nós somos compostos majoritariamente por procuradores federais. Então, uma homenagem a todos os procuradores, a todas as procuradoras, nossos associados, que formam a grande base dessa associação. Como eu disse para vocês, há uma grande singularidade na ANAF, que é uma associação que congrega as 4 carreiras. Isso nos possibilita ter uma visão sobre cada uma delas. Cada uma delas recebe um evento mais ou menos similar a este. E para nós, assistindo a essas 4 carreiras e tendo esse olhar mais atento a todas elas, nos permite ver o quão ricas elas são. A Procuradoria Federal, a PGF, em especial, e aqui falo mais à vontade, por justamente pertencer a essa gloriosa carreira, ela tem a singularidade de propiciar a todos os seus procuradores e procuradoras as mais variadas possibilidades. Nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, na época eu estava conduzindo a gestão da PRF4, e nós tínhamos uma missão de apresentar a Procuradoria Federal para empregados da Infraero que estavam saindo das suas funções. E me lembro que, na oportunidade, me foi comunicado que haveria uma reunião com esses funcionários, com esses empregados, mas que seria uma reunião muito singela, apenas com os representantes desses empregados. Me dirigi ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e lá, chegando para minha surpresa, havia um auditório com mais de 200 empregados ansiosos para saber sobre o futuro deles, aonde que eles iriam trabalhar e por que seria bom trabalhar na PGF. Bom, a minha missão ali era tranquilizá-los. E comecei a falar justamente sobre o que era a PGF, sobre as possibilidades. O nosso primeiro cliente que eu apresentei foi justamente o INSS. Eu já trabalhei, na época eu havia trabalhado 15 anos dentro do INSS, para mim foi muito fácil de falar. Mas percebi que havia um certo susto, um certo receio. Poxa vida, INSS. Mas ali eu falei, gente, infraestrutura, DENIT, é nosso cliente. Se vocês querem falar de educação, trabalhar com educação, as universidades são os nossos clientes. Se há uma necessidade de conhecer um pouco mais, de ampliar os conhecimentos que vocês têm aqui dentro dos aeroportos e tem uma curiosidade acima, quem sabe a gente começa a trabalhar na FUNAI, trabalhar com os índios, as questões indígenas, ou quem sabe o IBAMA, ou quem sabe a CVM, ou quem sabe as agências reguladoras. E comecei a falar nesse sentido e percebi que aqueles empregados começaram a se interessar de uma forma que totalmente inesperada para eles, porque não faziam ideia do leque de possibilidades que nós tínhamos. E aqui posso falar com um certo orgulho, nós conseguimos, naquela oportunidade, fazer com que 155 empregados da Infraero migrassem justamente para trabalhar lá nos quadros da PRF4, e foi onde nós tivemos a maior felicidade de agregar essa força de trabalho em relação a todas as outras procuradorias. E isso foi sem um preparo prévio, sem qualquer tipo de questão. Foi basicamente apresentando as possibilidades da nossa PGF, as possibilidades das carreiras de procurador e procuradora federal. Pois, dentro dessa perspectiva de diversidade que nós temos, nós precisamos pensar como isso foi construído. E é logicamente que aqui eu não vou reconstruir o passado, não. Mas eu não posso deixar de dizer que aqui, neste ambiente, há colegas que antecederam a criação da PGF. Há colegas que estão nela há 21 anos, desde a sua criação, ainda nativa. E aqui faço uma referência muito especial ao nosso João Ernesto Aragonês, que está nessa jornada e sempre foi um colega muito simbólico, muito combativo nesse sentido.
nós devemos muito a essa força de trabalho que o João simboliza. Muito obrigado, sempre tenho que dizer isso. Mas há colegas que entraram em janeiro, e há colegas fazendo concurso. E é por isso que nós precisamos falar de futuro, nós precisamos falar do futuro da PGF. E é dentro dessa perspectiva, PGF, passado, presente e, acima de tudo, futuro, que eu abro essa nossa jornada, que eu abro essa nossa conversa e passo, logicamente, a palavra para os nossos debatedores, para os nossos interlocutores. Rodrigo, a palavra é sua. E para comporem a mesa, convido neste momento a doutora Manuelita Hermes, Procuradora Federal. Excelentíssima Senhora Ministra do STM e ex-Procuradora Federal, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Doutora Procuradora-Geral Federal, Adriana Maia Venturini. E para mediar esta mesa, convido a doutora coordenadora da carreira de Procurador Federal da ANAF, doutora Roberta Terezinha Uvo. Neste momento, eu passo a palavra para a doutora Roberta. Boa noite a todos. Com imensa alegria, venho do sul do nosso país, justamente para participar desse evento tão emocionante, na verdade, que nos traz muito orgulho. São 20 mais um, passado e futuro, que nesta noite vamos ouvir pessoas que nos trazem muita felicidade em ter nos nossos quadros. Sem delongas, né, eu vou ler um pouco do currículo da nossa primeira, nossa primeira palestrante, ou nossa primeira participante dessa noite, a doutora Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa e em Direitos do Estado pela UFBA, mestra pela Università degli Studi d'Italia, a Tor Vergata, doutora em Direito pela mesma universidade, com co-tutela em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, autora de livro e diversos artigos jurídicos, professora e procuradora federal. Doutora Manuelita, passo a palavra para a senhora para trazer um pouco mais sobre, nos dizer um pouco sobre o passado e o futuro e um pouco da sua experiência, da sua trajetória na nossa carreira. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem aqui, presentes e remotamente também. Eu fiz aqui um roteiro porque é um dia de emoção, então eu prefiro tentar seguir esse roteiro e não improvisar aqui diante dessa celebração maravilhosa. Eu gostaria inicialmente de agradecer a ANAF, agradecer a minha casa. Essa associação é minha casa, essa estrutura diz muito a respeito de como nós nos sentimos aqui. Então, agradeço na pessoa do presidente, Dr. Sérgio Montardo, também da vice-presidente, Patrícia Rossato, que aqui não está. Em nome dos dois, eu cumprimento toda a diretoria e toda a equipe da ANAF, que tanto nos acolhe. Agradeço muitíssimo o convite para vir aqui comemorar os 21 anos da PGF. Cumprimento todas as autoridades aqui, colegas presentes também. Minha saudação à mediadora, querida Roberta, representante da nossa carreira, procuradora federal aqui na ANAF, nossa querida Procuradora-Geral Federal, Adriana Venturini, carinhosamente Didi, para muitos, e a nossa ex-colega e hoje ministra do Superior Tribunal Militar, ministra Elizabeth, que abrilhanta aqui o nosso evento. É um orgulho para mim estar ao lado de mulheres, é um painel feminino. Parabéns à ANAF também por essa perspectiva. Então, é uma alegria, é uma honra estar ao lado de mulheres que inspiram, mulheres que representam a capacidade, a qualidade técnico-jurídica da nossa carreira. Então, estamos aqui, finalmente, né, para celebrar. O motivo de estarmos aqui é única e exclusivamente celebrar.
Então, após a sua criação formal, em 2002, mais precisamente 2 de julho, e aqui eu reverencio meus colegas baianos, porque essa data, para nós, é a independência da Bahia, ou, como se diz hoje, a independência do Brasil na Bahia. Então, trago essa simbologia também do 2 de julho, 2 de julho de 2002, como data da criação da PGF, na verdade, da reunião do jurídico das autarquias e fundações públicas federais sob o manto desse grande guarda-chuva, que é a PGF. Então, isso foi fruto de uma atuação firme, de uma atuação criativa, de uma atuação concretizadora do então advogado-geral da União, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e não só dele, eu reverencio aqui também nossa colega Maria Jovita. Eu acabei de voltar do Fórum Jurídico de Lisboa, e lá houve o lançamento de um livro chamado Gilmar Mendes, 20 anos do Supremo Tribunal Federal. O acadêmico, o gestor, o juiz. E, nesse livro, eu estava lendo, nós temos contribuição de 2 colegas da carreira, a própria Maria Jovita e Cléso da Fonseca. Então, os 2 escrevem e os 2 fazem alusão exatamente a essa implementação da carreira pelo ministro Gilmar Mendes. Então, o artigo de Jovita é a Advocacia Geral da União, Gilmar Mendes passou por aqui. Então, ela destaca essa iniciativa, destaca a criação do Centro de Estudos Ministro Vitor Nunes Leal, e aqui Vitor Nunes Leal dá nome também à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Ele foi responsável pela uniformização da jurisprudência. Hoje a gente fala com tanta naturalidade sobre os precedentes, sobre a uniformização da jurisprudência. E eu relembro aqui que ele foi um dos ministros cassados, teve aposentadoria compulsória à época da ditadura, à época da vigência do AI-5. Então, ele, Hermes de Lima e Evandro Lins foram praticamente cassados. Então, eu faço essa digressão aqui, mas eu acho que é importante, sim, nós, brasileiros e brasileiras, a gente precisa sempre rememorar esse passado, para que não se repita, lembrar esses períodos de exceção, ainda que seja um momento como hoje de celebração. Então, Maria Jovita, voltando, ela lembra esse feito de criação do Centro de Estudos ministro Vitor Nunes Leal pelo ministro Gilmar Mendes. Esse Centro de Estudos, hoje, é a nossa Escola Superior da AGU. E ela fala também da criação da PGF, da carreira de procurador federal e da realização do concurso, que resultou nada mais nada menos do que ingresso da nossa querida PGF atual, que então, tem como tempo de carreira o mesmo tempo da nossa instituição. Já o colega Cléso da Fonseca, ele salienta o feito da institucionalização da própria AGU pelo ministro Gilmar, e também a carreira da PGF como uma forma de diminuição da fragmentação. Nós temos 165 autarquias e fundações, então, essa tentativa de uniformizar também, de diminuir a fragmentação, de conferir mais eficiência e, por consequência, diminuir as deficiências. Então, isso, enfim, em 2002, e eu, Manuelita, nesse contexto, eu estava conversando com o Vitor, ele fala um pouco do seu lado pessoal. Então, eu estava, em 2002, Vitor, no 2º ano da graduação, na Universidade Federal da Bahia. Confesso que sequer sabia o que queria dizer a sigla AGU, a sigla PGF, não tinha noção do que era à época, e passei a saber quando eu me formei. Eu me formei em 21 de janeiro de 2006, um sábado, à noite, à festa, e várias pessoas, vários colegas que já tinham formado, diziam: não vou para essa formatura, acho que um está ali me olhando, Lucas Heine, querido. Não vou, porque amanhã tem concurso da AGU. E eu ficava, mas não já teve? Porque eu acho que, à época, foram 3, as 3 carreiras, PGF, PGU, e eu não entendia. Então, na minha cabeça, já teve, e por que está tendo novamente? Então, não tinha essa noção, fiquei frustrada com algumas ausências na minha formatura, mas aí eu sempre passei a me perguntar como é que será que estão hoje os estudantes da graduação em relação a essa noção do que é AGU, do que é PGF, do que é PGFN, do que é PGU. Porque, na minha época, e com aquele recorte daquele momento, na minha turma especificamente, sabíamos os clássicos: advogado, juiz, delegado,
talvez promotor de justiça, mas essa complexidade da nossa carreira, macro, AGU, não. E hoje eu tenho certeza que todos sabem. Hoje eu tenho certeza que todos sabem. Eu tenho não só os estudantes, mas diversos profissionais do direito. Eu tenho diversos colegas, analistas de outros tribunais, que me param e falam: a carreira sua é a melhor hoje. É o meu sonho, saiu o edital, eu estou estudando, eu vou fazer. E como é lindo, não? A gente escutar isso, perceber essa nossa valorização. Eu dou aula, como a nossa querida moderadora Roberta falou, na UNB, como professora voluntária. E outro dia eu cheguei para dar aula e uma aluna falou: professora, a senhora é procuradora federal. Como é que é? Explica para a gente já se preparar, porque a gente quer ser como a senhora. Então, vejam, eu sequer sabia o que era, eu sequer tive a oportunidade de sonhar, né, em ser procuradora federal, porque eu não tinha uma professora procuradora federal, um professor procurador federal, quem parasse para me explicar. E, nesse dia, eu parei, eu interrompi o programa e, com muita felicidade, digo, e orgulho, fiz lá meus desenhos, organograma, conectei o notebook, abri o site da AGU e fui explicando. Eu tenho certeza que ali eu semeei novos sonhos. Tem um concurso aberto, eu semeei pessoas que já estão pensando, ao longo da graduação, em se preparar para compor o quadro da nossa carreira. Mas não fui eu. Fomos nós. Nós semeamos. Cada colega que acreditou, cada colega que permaneceu na carreira, cada colega que lutou, estão lutando. Quantos ainda estão aqui no Congresso Nacional hoje? Não é? Então, as associações, as pessoas da ponta, e eu considero essa expressão um pouco infeliz, como da ponta que vim, então, às vezes, como juiz de primeiro grau, ponta, estão lá, estão trabalhando muito, estão se dedicando, estão fazendo, implementando, e a direção central também sempre fazendo e tentando, cada um ao seu modo, concretizar, implementar e valorizar a nossa carreira. Então, fomos nós fizemos acontecer. Nós, hoje, colhemos o reconhecimento e o prestígio exatamente por essa atuação. Então, eu tomei posse em 2007, novembro de 2007, aos 24 anos, na primeira leva daquele concurso de 2007, que agora que vieram os novos ingressos, então, temos mais colegas aí de 2007. Então, eu tenho 15 anos de AGU, 15 anos de PGF, sou uma debutante perto dessa, que completa 21 anos, a antiga maioridade. E posso dizer, sim, que, ao longo desses 15 anos, eu acompanhei essa luta, eu acompanhei a concretização, eu acompanhei o sonho, eu acompanhei as mudanças que conseguimos, sim, como carreira, implementar e fazer. Então, a PGF, eu estava assistindo a live da nossa querida Adriana, não consegui assistir ao vivo, mas depois fui e fiquei impressionada com os números que ela falava, 7 bilhões, muitos bilhões, muitos cargos ainda abertos. Então, a gente fica impressionada com o tamanho da PGF. A PGF está cada vez maior, mas não só em tamanho, também em importância, com a atuação na efetivação de políticas públicas e com uma compreensão do seu desenho sob uma ótica transversal. Então, falamos, sim, de passado, estamos falando de presente e de futuro, como foi salientado aqui por Sérgio. Então, olhamos para trás, vemos nosso avanço desde 2002 para cá, e, quanto ao presente, eu posso dizer que temos uma atuação primorosa em diversas atividades, uma atuação múltipla, com desenho de atos normativos, defesa, consultoria, com um olhar em relação às vulnerabilidades. Essa gestão está assim, de encher o coração e a alma. O direcionamento da atuação governamental também. Então, eu destaquei aqui algumas palavras-chave que nos definem: advocacia de Estado, excelência, governança, participação, valorização, implementação de políticas públicas, maturidade política, efetivação da democracia, concretização da Constituição e dos direitos humanos. Essa é a nossa tarefa. E, quanto ao futuro, quanto ao porvir,
eu desejo que nos lembremos sempre da nossa tarefa constitucional, que nos lembremos sempre da nossa vocação como função essencial à justiça, nossa vocação constitucional interpretando a própria Constituição, aprimorando o assessoramento, a consultoria e a representação jurídica dessas 165 entidades, autarquias e fundações públicas federais. Temos esse desafio para o futuro, o desafio de implementar o projeto constitucional fruto da Assembleia Constituinte, livre e soberana, que impõe, lembremos, ao Estado brasileiro o compromisso com a democracia, com os direitos fundamentais, com a liberdade, com a diversidade, com a pluralidade, com a igualdade. E temos ainda muitas tarefas não cumpridas, à espera da atuação firme da PGF para a efetivação dessas políticas públicas. Povos indígenas, quilombolas, educação, ciência e tecnologia, regulação, previdência, sou fruto da previdência, cultura, saúde, meio ambiente, direito agrário, mineração, enfim. Temos uma miríade de temas essenciais à funcionalidade da nossa democracia, pois, como afirmou o ministro Sepúlveda Pertence, que infelizmente nos deixou exatamente no dia 2 de julho, o último aniversário da PGF, é certo que onde faltar democracia, não há justiça que mereça o nome. Parabéns, colegas, é uma honra estar aqui, uma felicidade compartilhar esse momento de orgulho e felicidade para a PGF. Muitíssimo obrigada. Que coisa mais linda, foi uma poesia agora da nossa função, a gente conseguiu se imaginar, se ver agora e relembrar e reavaliar a nossa importância da nossa atuação diária, né, que é tão maravilhosa. Muito obrigada. Sem delongas, vou aproveitar, vou apresentar, né, nossa próxima palestrante, participante, a nossa convidada, super convidada, a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Constitucional pela UFMG, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, doutora em Direito Constitucional pela UFMG, doutora honoris causa pela Universidade Inca, Lima, no Peru, professora, ministra do Superior Tribunal Militar, foi nomeada e empossada em março de 2007, vice-presidente do Superior Tribunal Militar. De 15 de março de 2013 a 15 de junho de 2014, presidente do próprio Superior Tribunal, empossada em 16 de junho de 2014, no cargo até 16 de março de 2015. E foi nossa Procuradora Federal, está aqui esta noite para falar um pouco dessa sua trajetória tão linda, tão nobre, que muito nos orgulha também. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, antes de mais, eu gostaria de parabenizar esses 20 anos mais um da Procuradoria-Geral Federal, agradecer e cumprimentar, não é, o presidente da ANAF, Dr. Sérgio Montardo, agradecer o convite da minha querida prima Manuela Mel, não é, que seguiu os passos da família e que também se tornou uma procuradora federal, cumprimentar a ilustre Procuradora-Geral Federal, doutora Adriana, aqui presente, doutora Manuelita, que já conheço de longa data, né, a nossa mediadora, a doutora Roberta, e queridos amigos que vejo aqui, doutora Rosalina Corrêa de Araújo, doutor Ronald Bica, doutora Aragonês. É uma alegria muito grande reencontrar os meus queridos amigos nessa velha casa que já foi minha, que, de uma certa forma, ainda continua sendo, não é? Bem, eu também preparei um texto para não me perder, não é? Mas a doutora Manuelita ainda falou mais à vontade, eu me limitarei ao que está aqui, porque escrevi com muito carinho, escrevi com muita emoção, não é? E aí eu inicio dizendo que o tempo atual ele é marcado por excessos de imediatismo, de informação e de legislação. Ele é pródigo na atribuição de significado às palavras marcantes do cotidiano.
Vocábulos como democracia, progresso ou crise, nomeadamente este último, são glosados até a exaustão. Crise da civilização, crise do humanismo, do econômico, financeiro e social, da educação, da saúde, da justiça, dentre outras catástrofes pré-anunciadas. Não é? As sociedades odiernas são voláteis, caracterizadas por uma modernidade líquida e por um tempo de escombros, matizado por uma enorme ausência de valores. E o homem, como um ser social, necessita desses valores como uma tábua de salvação. Ondas transformistas, muito mais inquietantes do que alviçareiras, varrem o universo, fazendo emergir a insegurança de dias melhores. E o Brasil, integrado no curso da história, passa por momentos decisivos quanto à organização de suas forças vitais. E, por isso, diante de um quadro institucional por vezes claudicante, não é demais lembrar a importância das instituições democráticas sempre jovens, porque nunca envelhecem. Afinal, no suceder dos séculos, muda-se a roupagem, mas a essência permanece. A existência humana, à semelhança das instituições, espelha um constante caminhar repleto de coisas boas e ruins, de inusitados contratempos, de obstáculos e de recompensas, de dores e de sorrisos, de justiças e de atropelos, de compensações e de mágoas. Hoje, nós estamos reunidos para festejar o aniversário de uma entidade exemplar, a Procuradoria-Geral Federal, ainda tão jovem, mas cujo âmago constitui a exteriorização da ideia da velha justiça. Nos idos de 2002, quando a AGU ainda ocupava um anexo no Palácio do Planalto, foi promulgada a Lei 10.480, que, no seu artigo 9º, criou as atribuições, criou a Procuradoria-Geral Federal, assegurou a ela autonomia administrativa e financeira e a vinculou à AGU. E mais, no seu artigo 10, estabeleceu as competências. Quais seriam as competências desta relevante instituição, né, dentro da República? A evidência, a edificação da PGF trouxe incontáveis avanços à legitimidade democrática e institucional do país, em especial por restar inserida em um contexto maior de consolidação da própria AGU e pela criação de um modelo de advocacia pública federal eficiente e conectado à administração pública indireta. E a novidade, todos sabem, foi a integração das procuradorias, dos departamentos jurídicos, das consultorias e assessorias jurídicas de todas as autarquias e fundações federais, cujo mistério era assegurar que as políticas públicas desses órgãos fossem, e todavia continuam sendo levadas a cabo, sem empecilhos judiciais. Um protagonismo que proporciona também ganhos para os cofres públicos, seja evitando condenações e gastos indevidos, seja garantindo que as quantias a serem recebidas sejam efetivamente adimplidas. Nem todos sabem, agora ficaram sabendo, mas eu sou egressa da PGF e ocupo no STM a cadeira destinada aos advogados. Desde sempre eu exerci a advocacia pública, com a qual eu me identificava muito mais do que com a advocacia privada. E foi como advogada pública que eu ingressei na magistratura. Como ex-procuradora federal, cargo que marcou profundamente a minha vida profissional, eu carrego boas lembranças e a sensação do dever cumprido. Atuei na FUNASA e na Fundação Nacional Pro Memória, que eram vinculadas, respectivamente, àquela época, ao Ministério da Saúde e da Cultura, e lá eu exerci trabalhos relevantes em prol do Estado brasileiro, tal qual as senhoras e os senhores aqui presentes também o fazem. Eu fui cedida ao Poder Judiciário, ao TRT do Rio de Janeiro e à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Fui cedida à Câmara dos Deputados e, no final da carreira, atuei na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, onde orgulhosamente relembro ter presidido a Comissão Interministerial para a regulamentação do artigo 68 dos ADCTs da Constituição Federal,
garantindo aos remanescentes da comunidade de quilombos a titularidade de suas terras tradicionais, decreto editado pelo presidente Lula em seu primeiro mandato e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu atuei ainda junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra para obstar que os pneus usados e recauchutados fossem, entre aspas, importados, entenda-se, descartados no território nacional e o Brasil se transformasse no lixo dos países ricos. Eu participei da criação do SOS Mulher e do Disque Denúncia, uma das primeiras medidas de proteção ao gênero feminino, para que mulheres vitimizadas tivessem um canal de comunicação com as autoridades e pudessem clamar por socorro. Eu atuei na construção do Estatuto da Igualdade Racial, posteriormente enviado ao Congresso Nacional, e na adesão da Venezuela, que era um outro país, ao Mercosul. Enfim, foram tantos desafios profissionais gratificantes que só poderiam ter sido alcançados e obtidos se eu fosse uma advogada pública. E quando deixei a PGF e fui para o STM, eu digo às senhoras e senhores que eu saí maior do que eu entrei, graças à instituição, porque eu muito aprendi lá. Mas, reminiscências à parte, como eu ressaltei no início da minha fala, as instituições vivenciam nos dias de hoje uma séria crise de credibilidade, poucas escapando do ceticismo popular. E, nesse cenário, as organizações e entidades, bem como setores públicos e privados que não se firmarem como imprescindíveis, estarão irremediavelmente relegados à obsolescência e ao desprezo da população. E, nesse contexto, os membros da Procuradoria-Geral Federal tornaram-se imprescindíveis ao atuarem com serenidade, equilíbrio, idealismo e desapego às suas postulações pessoais ou afeições ideológicas para elevar a eficiência do Estado Nacional. A sua história, escrita ao longo de 2 décadas e 1 ano, por todos aqueles que integram uma instituição admirada e respeitada pelo seu mantenedor, o povo brasileiro, descortina um modelo a ser seguido pelas futuras gerações no enfrentamento dos obstáculos a serem vencidos no tocante à coisa pública. A data, portanto, é de celebração. Há muito o que festejar, e particularmente eu agradeço a minha querida prima, doutora Manuela Mel, por ter me convidado para estar hoje aqui, porque eu faço parte dessa história. Uma história que envolve muitas pessoas e instituições, que não é uma conquista isolada, mas sistêmica, numa parceria consolidada entre esta Procuradoria e os inúmeros órgãos de controle que atuam eficazmente em rede. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a PGF alcançou a sua plenitude estrutural, sem embargo das muitas conquistas que ainda estão por vir e que se projetam na descoberta de novos trilhos e novos caminhos. A sua identidade é própria e ela ergue-se com brio no quadro da justiça brasileira e, sobretudo, se lhe reconhece a merecida autoridade como um referencial na geografia judiciária. A mim, só me resta aplaudi-la pela maturidade dos seus 21 anos. O trabalho diuturno de seus integrantes, procuradores e procuradoras gerais, procuradoras e procuradores, servidoras e servidores, é responsável pela segurança jurídica das ações governamentais em sede judicial ou administrativa. Mas é responsável pela relevante missão da defesa judicial do Estado brasileiro e da consultoria legal da administração indireta. Os ilustres procuradores e procuradoras investidos no cargo por acesso meritório cumprem brilhantemente as suas funções sem imposições, direcionamentos políticos, ideológicos ou de qualquer natureza. Nada mais saudável para o Estado democrático do direito e um dos seus principais pilares, o devido processo legal. Daí, já concluindo, que nesses 21 anos de existência, só me resta desejar à aniversariante um longo e profícuo caminho a percorrer. Eu encerro citando a esta jovem instituição Piero Calamandrei. A juventude nunca é melancólica,
porque tem um futuro diante dela. O futuro lhes pertence, meus caros procuradores e procuradoras. E quando eu me refiro ao futuro, eu me refiro ao futuro da nação. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora a nossa última participação desta noite. Apresento para vocês, ou melhor, dispensa apresentações, mas trago um pouco do currículo, da doutora Adriana Maia Venturini, mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Distrito Federal. Vou pular essa parte acadêmica, doutora Adriana, porque o seu currículo aqui como nossa chefe, né, da grande maioria dos colegas que estão aqui presentes, ele é muito extenso, né? Afinal de contas, a senhora é nossa atual Procuradora-Geral Federal, chefe dos que estão na ativa dos 4.373 cargos de Procurador Federal, sendo 720 cargos vagos, nas 508 unidades, atuando, no ano passado, nos últimos dados, 9 milhões de processos movimentados, na defesa judicial e extrajudicial, atualmente das 165 autarquias e fundações públicas federais, de acordo com dados da live belamente apresentada pela doutora Adriana na última segunda-feira. Então, passo a palavra para a senhora, falar um pouco mais sobre o passado e o futuro, e também, se puder, um pouquinho da sua carreira na nossa tão amada, digamos assim, apaixonante Procuradoria-Geral Federal. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a ANAF. A ANAF é uma instituição muito importante para a advocacia pública, porque ela converge interesses comuns. E quando a gente trabalha com convergência, a gente deixa de olhar para as nossas questões enquanto indivíduo e a gente começa a pensar mais coletivo. Eu acho que esse é um exercício bom para a gente estar sempre em dia. Então, é sempre uma felicidade estar aqui. Estive nos 30 anos da AGU, foi uma conversa maravilhosa, super espontânea. Davi, um mestre de cerimônias engraçadíssimo. Foi realmente uma noite muito agradável, tanto é que eu me permiti vir de verde hoje, porque o Palmeiras vai jogar. Isso é um evento muito importante. Jogo de ida da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, vim aqui com o meu mantinho da sorte, por isso que não estou à altura das minhas colegas de evento. Pegando um pouco da fala do presidente, doutor Sérgio, a PGF te leva em todos os lugares, aonde a gente quiser. E eu estava pensando, olha onde ela me trouxe hoje. A emoção e a honra de estar ao lado dessas mulheres maravilhosas. Roberta é uma pessoa incrível, que se dedica à casa também, um motivo de orgulho e uma inspiração. Doutora Manuelita, ela é um orgulho para esse país. A forma como você fala, como você se coloca, como você sorri, como você transmite conhecimento e acolhimento, é muito bom. E você me disse assim, me apresentou, é uma honra estar aqui com a Adriana Maia Venturini, carinhosamente conhecida como Didi. E para mim é uma honra estar dividindo a mesa com a ministra Elizabeth, carinhosamente conhecida como Beth. A senhora é muito querida na casa, por vários colegas, e também é uma referência. Então, eu agradeço a casa e a oportunidade de me propiciar movimentos e momentos como esse. Estar aqui com as senhoras é realmente uma honra. Falando do passado na PGF, eu já falei bastante na live, né, na segunda-feira, e a gente teve aqui 2 aulas maravilhosas e irretocáveis. Não tenho muito a agregar, mas é sempre bom lembrar que a PGF ela já alcançou a maioridade até sob a legislação anterior, mas ela vem muito antes disso. A gente veio a partir da criação, da junção de várias carreiras sólidas, que nos davam muito orgulho. E não era conhecido como juiz, como delegado de polícia, como outras carreiras que os jovens nas universidades pleiteavam, mas porque a gente estava muito fragmentado, usando uma palavra da Manuelita. E quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente ganha força e consegue entregar mais. Às vezes, alguns colegas não sabem, a carreira de procurador
do INSS, ele pagava melhor do que a magistratura. A gente entrou ganhando mais do que os advogados da União ganhavam à época. Então, alguns colegas eles tinham uma VNPI para poder justificar a diferença, e depois foi feito, por parecer, um pagamento adicional de R$600 para que todas as carreiras pudessem ganhar igual. Então, a PGF ela já chegou levando a casa para um patamar maior do que ela estava. A PGF engrandece a Advocacia Geral da União. E, a partir de então, foi criada a carreira de Procurador Federal, que transformou todos esses cargos antes pulverizados em uma carreira só. Um dos pilares, o ministro Messias, enquanto advogado-geral da União, ele fala que a defesa da democracia, do meio ambiente e segurança jurídica. Quando a gente trabalha junto, como a ANAF propõe, a gente tem mais segurança jurídica. Porque a gente consegue dar um encaminhamento único para aquela mesma demanda. Isso traz segurança jurídica para o gestor e para a gente. Uma coisa é um órgão de controle questionar o parecer de um procurador específico. Outra coisa é um parecer de uma Câmara, de uma instituição que está se debruçando de forma coletiva aquele tema e colocando, assim, um posicionamento institucional. No sentido que a ministra disse, de fragilidade das instituições, é muito importante nós termos uma instituição forte que fala, não de forma casuística, mas de forma coletiva, pensada, maturada e discutida por vários membros, até que a gente chegue a um posicionamento institucional e de Estado. E, nesse sentido, a Casa vem trabalhando há muito tempo de forma a centralizar as atividades. Um dos grandes mentores, e que abriu muitas portas para mim, 2 deles, aliás, estão aqui hoje. Meus chefes, que eu muito importunei, né? O Aragonês me chamava de petulante. Era isso? Tinha vários adjetivos. Mas, enfim, ele me convidou para ser procuradora regional federal da 1ª Região. Em 2008, nem existia cargo. A gente trabalhava só com o encargo. O valor da diária, o norte, ele estava muito pouco desenvolvido. A gente teve um crescimento muito grande da estrutura no norte do Brasil. Então, era difícil, a gente tem, inclusive, rede hoteleira. A gente pagava para poder ir para o norte. O valor da diária ele era menor do que o valor do hotel mais barato da cidade. Eu levava chinelo para tomar banho, aquele esquema bem adolescente, mas a gente foi montando as unidades, foi estruturando, temos muito ainda que avançar. Soube que a unidade lá em Roraima ainda é aquelas 3 casinhas, a fazendinha, mas, enfim, a gente sempre buscando melhorar, e muitas outras unidades estão hoje em dia em outro patamar. E tudo isso foi feito a partir de um trabalho conjugado que contava com grandes nomes, Marcelo Siqueira, João Ernesto Aragonês, Marcelo Silva, para poder conjugar esforços, não dissipar energia, e assim a gente ter um projeto. Em vez de ficar trabalhando muito de forma dispersa, matando, não pode mais falar isso, né? Matar um leão por dia, mas, enfim, se dedicando imensamente e sem saber onde a gente vai chegar. Isso chama-se governança. É a gente ter um projeto, a gente trabalhar em conjunto e conseguir entregar isso. E, em relação ao futuro, eu aprendi com o passado. A gente tem que estar sempre olhando para o passado para não sair sempre do mesmo T0, para a gente fazer um incremento em todas as equipes que nos antecederam e, assim, a instituição ser levada para frente. Um dos grandes aprendizados que eu tive com o Aragonês foi montar a equipe, que a equipe dele era sensacional, e eu segui esse exemplo. Então, eu queria agradecer aqui todas as pessoas que hoje em dia estão fazendo gestão na PGF, ao meu lado, pensando no futuro. A Casa ganhou um nível de reconhecimento financeiro e de liberdade da forma de trabalho e de possibilidade de se amoldar os diferentes perfis, que hoje em dia é muito gratificante saber que muitos dos colegas se desviam um pouco da questão jurídica para trabalhar com gestão, para aprender a pensar a gestão pública, mesmo sem ter um incremento remuneratório. E, felizmente, a gente vê que tem muita gente na Casa assim. Hoje a Casa é dividida em 4 grandes braços: a cobrança, o previdenciário, o não previdenciário e gestão. Tem muita gente fazendo gestão, pensando o que a gente vai fazer e aonde a gente vai chegar. E muitas dessas ações, sempre olhando para o passado
e que está na nossa essência, é a centralização de atividades comuns, é compartilhar interesses. E o que a gente tem buscado, uma vez que já foi estruturado o compartilhamento, a centralização das atividades de contencioso, a centralização das atividades de cobrança, agora nós estamos, o doutor Lucas Raime está aqui liderando um projeto maravilhoso, ele até fez um slide que eu falei que é o meu xodó, que é a centralização das atividades de assessoramento relacionadas à licitação, contratos, patrimônio e pessoal. Por que isso? Porque essas matérias têm uma base normativa comum, com isso, o entendimento jurídico da casa deve ser o mesmo, e de forma centralizada a gente ganha em escala, a gente ganha em segurança jurídica, a gente consegue trabalhar com menos esforço, porque a curva de aprendizado ela é menor. Imagina você estar sentado ali na sua autarquia, de forma isolada, e você tem que lidar com tudo. Óbvio que a curva de aprendizado, a chance de erro, o desgaste é maior, inclusive a questão de saúde mental, uma pressão em cima de se estar sozinho, tendo que responder por uma série de ações. E por que tudo isso? Porque a gente quer simplesmente facilitar a vida do procurador? Não. A gente quer muito isso, mas a gente tem que lembrar que somos servidores públicos, que a gente precisa entregar política pública, que a gente precisa olhar para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro. A gente fala muito de democracia sem saber o que é democracia. Democracia ela só existe se as pessoas têm as mesmas condições de fazer escolhas. Então, se a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, em qualquer esfera, a gente não está falando de democracia. Democracia só vai existir quando todo mundo tiver igualdade de condição de escolher. E, nesse sentido, eu vou usar discordar um pouco, não discordar, mas eu vou dizer que a Manuelita ela foi muito feliz quando ela falou da PGF, o que ela é no presente. Ela é viabilizadora de política pública, acho que foi esse termo que você usou. E a gente sempre falou isso, a gente tem que garantir as políticas públicas naqueles encontros que a gente tem para definir os projetos e estratégias. Qual o nosso papel? Garantir políticas públicas. E eu quero propor um exercício para a gente ir um pouco além. Eu acho que, além de garantir política pública, nós temos condições de ajudar a desenhar as políticas públicas, a formatar a política pública. Por quê? A casa está madura, o nosso corpo é absolutamente qualificado, a quantidade de pedidos de sessão que eu recebo por dia para os nossos colegas trabalharem na parte administrativa da administração pública, na parte da gestão propriamente dita, são inúmeros e comprovam que está todo mundo querendo um procurador federal para fazer o desenho da política pública. A gente quer se rogar superior e na definição da política? Jamais, esse é o papel do gestor. Mas eu acho que nós temos que estar junto do gestor desde o início da política, ajudando a desenhar. Porque uma política que ela é contestada judicialmente, que ela não tem credibilidade perante a sociedade, que ela tem qualquer fragilidade jurídica, ela é uma política que não vai ser tão bem executada como ela deveria ser. Então, a gente não quer só defender a política pública e implementar a política pública, que a gente quer e a gente tem potencial para ajudar a desenhar a política pública, a criar consensos. Com isso, a ideia é, se a gente, lá atrás, liderado pelo Ernesto Aragonês, centralizamos a atividade de contencioso porque não se fazia muito consultivo. Não consigo fazer consultivo porque eu estou ali respondendo o processo. Se agora a gente não consegue fazer um assessoramento qualificado, porque a gente está cuidando da licitação, dos processos de pessoal, porque a máquina não pode parar, a ideia é que a gente centralize essas atividades para que tenhamos colegas que tenham vocação para isso, assessorando desde o início do ato gestor. Essa é a ideia. E isso acontece na elaboração da norma. Quando se começa a discutir, tem que ter o jurídico ali do lado. Nesse sentido, o Messias, atual advogado-geral da União, ele criou uma secretaria de atos normativos, que está sendo estruturada no sentido de que tenhamos colegas que saibam fazer atos normativos, que saibam discutir, que saibam implementar um ato normativo que dá segurança para a política pública desde o seu nascedouro. Uma outra iniciativa que a gente está tendo, muito legal também lá na PGF, é uma parceria com a CGU, deve sair uma portaria nos próximos dias, eu sou a rainha do spoiler, da PGF com a CGU,
para que todos os processos do TCU, quando chegam na Secretaria de Controle Interno da autarquia, já sejam imediatamente comunicados para a PGF. Porque o que acontece? O técnico fica conversando com o TCU, num longo período, quando a decisão é tomada, entra o jurídico para apagar o incêndio, entra o jurídico para evitar que a liminar seja deferida. A gente quer trabalhar antes. A gente quer trabalhar numa política pública que não tenha nenhuma fragilidade jurídica. A gente quer trabalhar junto do TCU desde o início. Olha, a área técnica responda assim, assado. E, para isso, a gente pode estar, então, em todo o ciclo da formação da política pública. Isso foi percebido muito na transição. Eu tive, agora falando um pouco de mim, né, que todo mundo falou, vou começar de trás para frente. Eu estou aqui como PGF porque fui convidada e conheci o ministro Messias na transição do governo. E lá, o que a gente fez? Foram 3 advogados da AGU que montaram essa estrutura. Primeiro, o César Carrijo, que tem a qualidade de ser meu marido, também carinhosamente chamado como Capi. Ele tinha trabalhado com o Messias na Secretaria de Assuntos Jurídicos, da Casa Civil. O Messias chamou ele para montar uma equipe para ajudar na transição governamental. E falou, você não pode falar para ninguém, vamos ser discreta. Ele falou, ninguém não dá, porque minha esposa é um foguete e ela vai achar que eu estou contra a família se eu começar a trabalhar tanto assim. Então, a gente chamou a Clarice também para ter assim, um ponto de equilíbrio, para a gente não ficar muito no group thinking, ter alguém para fazer um contraponto. E nós 3 coordenamos a parte jurídica da transição. Chamamos colegas para ajudar nos grupos temáticos. E esses colegas fizeram um trabalho digno de um livro, porque a gente conseguia atuar de forma transversal em todos os GTs. Quem fez o fio condutor de todo o desenho do atual governo foram os colegas da AGU, que sentavam, conversavam. A gente criou a estratégia de cada colega participar de mais de um GT. A gente sabe que não falta gente interessada em ajudar na casa e que somos mais de 8.000 membros, juntados todas as carreiras. Mas a ideia é que um colega tivesse mais de um GT para ele entender como cada um estava pensando, as qualidades de um, as dificuldades dos outros, e a gente tinha reunião frequentemente para poder alinhar e desatar esses gargalos. Então, com essa experiência, a gente viu que a gente podia ir muito além. Na época que estava sendo idealizado um desenho de governo, a gente já podia colaborar. Estivemos reunidos bastante, inclusive hoje conversei longamente com o ministro Messias sobre a nossa atuação no PAC 3. Não sei como vai ser o nome, mas existe uma perspectiva de que seja lançado em breve, e a PGF já está se articulando nesse sentido. E a ideia, antigamente, era assim, vamos montar um batalhão para derrubar ou evitar liminares. E a gente tinha um sistema de plantão super legal. Inclusive, também falando da minha história, eu fui a primeira, eu acho, ou segunda, coordenadora do PAC 1, junto com a colega Luciana Hoff. A gente ficava lá de madrugada no tribunal, vendo se alguém estava protocolando petição, já tinha a minuta ali abstrata de uma petição pedindo para a Fazenda Pública ser ouvida. E a nosso trabalho era muito esse de trincheira, de evitar que houvesse alguma decisão judicial em sentido contrário. Agora, a portaria que está sendo desenhada, ela trabalha muito com consultivo, um consultivo especializado. O consultivo já está mapeando todos os pontos que vão ser trabalhados e eventuais conflitos. Porque, muitas vezes, os conflitos eles estão dentro da própria administração. Então, fazer algumas câmaras de discussão, pessoas especificamente designadas para atuar em ações do PAC, para sentar e conversar. Espera aí, Denite, vamos conversar com o IBAMA, vamos conversar com a FUNAI, vamos conversar com a ANEL, se tiver alguma sobreposição, para a gente conseguir, dentro da administração, juridicamente, já apresentar uma resposta que seja satisfatória para os gestores. Então, essa unidade governamental que a AGU consegue dar, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de atuar também como suporte para o desenho das políticas públicas. Isso demonstra que a casa é gigante, que cada vez que a gente conversa, que a gente se reúne, que a gente comemora um aniversário, a gente tem sempre um projeto gigantesco à frente. Então, é uma satisfação estar aqui. Não posso deixar de falar também, já que estou numa associação dos colegas, de como a gente vai adaptar isso, da saúde mental.
A casa, ela fez, por ser uma casa nova e com muitas ambições, fizemos muitos concursos seguidos, com grande número de vagas. Então, temos, de certa forma, uma idade aproximada. Isso significa que muitos de nós, a grande maioria da casa, vai estar aposentando na mesma época. E como é que a gente vai trabalhar com um perfil tão homogêneo em relação à idade? Estamos buscando uma série de projetos para poder trabalhar essa situação específica. Isso tudo somado a um crescimento absurdo da inteligência artificial. Estão rodando os robôs, um sistema de etiquetagem. Teve uma reunião agora em São Paulo recente, com mais de 30 colegas. Eles ficaram monotemáticos, assim, impressionados com a capacidade de resposta que a inteligência artificial pode dar ao nosso trabalho. E isso demanda adaptação, demanda perfil, demanda identificação da vocação individual de cada um. Quem vai estar querendo fazer esse assessoramento personalizado do lado do gestor, desenhando e construindo a política pública? Quem vai estar aplicando as regras de inteligência artificial e fazendo as filtragens e as conferências para garantir a devida adequação do sistema? Quem tem mais afinidade pela matéria administrativa, trabalhar em câmaras de formas coletivas e construção de consensos? Quem tem afinidade para cuidar de casos diferentes a cada dia? Então, estamos trabalhando e testando uma série de sistemas, inclusive para poder possibilitar, dentro do possível, uma diminuição da carga de trabalho e do esforço, usando esses recursos tecnológicos para, quando a gente estiver perto da aposentadoria, não ser uma transição tão drástica. Muitas pessoas entram em depressão depois que aposentam. Nossa, eu estou trabalhando ali desesperado, não sei quantas horas por dia, do dia seguinte eu não tenho mais nada. A gente conseguir trabalhar uma forma de que essa movimentação ela seja suave, adequada, respeitando os limites e as aptidões de cada um. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Cuidado, porque eu não escrevi nada e eu adoro falar. Então, se bobear, eu fico falando aqui até o próximo aniversário. Mas é uma honra estar com todos vocês. Mais uma vez, essa é uma casa de amigos. Eu adoro chegar aqui, encontrar. Sempre fui muito bem recebida. Tenho a ANAF como uma grande parceira. Está sendo trabalhado com o grupo, inclusive por isso que o Dr. Marcelo Silva está aqui, junto com o Renato Vieira, que foi procurador-geral, com o Watson. Uma revisão da portaria 720. Olha o Marcelo ficando nervoso, que eu também estou dando spoiler. Mas, assim, nem tenho muito o que falar da portaria, porque a portaria ainda não existe. É uma minuta, assim, T0, que está sendo trabalhado, porque a gente quer colocar ela em consulta pública. A ideia é que as associações recebam todos os pedidos e os questionamentos dos associados. Porque, às vezes, a pessoa sozinha ela fala, eu não vou nem reclamar, eu não vou nem colocar esse ponto, e aí fica só aquela questão do grupo do WhatsApp, eu reclamando do jantar da família. A gente quer que a associação esteja do nosso lado e que vocês nos digam o que está acontecendo. Eu fico muito feliz, assim, a agenda de procuradores-geral é um desespero, mas eu fico muito feliz quando eu recebo visita do Aragonês, do Cléso, do Marcelo Silva, porque essas pessoas que me antecederam, eles me dão aula. Eles falam, fazem críticas, eles dizem o que eles estão achando, como as coisas estão repercutindo. E eu acho que nessa modernidade líquida, que a gente anda tão isolado, um dos maiores desafios é ver o outro, é ter uma escuta ativa. Então, a gente desaprendeu a escutar e a gente desaprendeu a falar. Nesse contexto, eu acho a associação um locus fundamental de recebimento de críticas, de demandas, de sugestões, para que a gente possa refletir e tomar decisão. Nem sempre vai ser a decisão que a associação quer ou que foi demandada, mas vai ter uma conversa, vai ter aquela sensação de que foi ouvido e que foi ponderado. Quando eu assumi, eu conversei com o Sérgio e com a Patrícia. Falei, eu quero que vocês me ajudem, me digam o que está acontecendo. Porque, às vezes, eu estou achando que eu estou arrasando e eu estou vendo de um ângulo que eu não estou vendo um problema do outro lado. A gente pode até discutir, pode desconcordar, vocês podem até entrar com ação judicial contra mim. Só me avisa para eu saber o que está acontecendo e fazer as ponderações necessárias. Mas é verdade, eu falei isso mesmo. Às vezes, a gente não vai chegar no consenso e é legítimo que as pessoas que não estão concordando com a sua decisão
possam usar os recursos disponíveis para poder fazer uma contraposição. Mas a importância é que cada um saiba quais as regras estão jogando e a opinião de cada um. E a minha relação com vocês tem sido ótima. Dizem que é a lua de mel dos 6 primeiros meses, né? Mas espero que seja uma relação duradoura. Patrícia, normalmente, que vocaliza, ela sempre que tem qualquer demanda, ela me manda, eu converso, tento me informar, dou uma resposta. E eu acho que a gente tem que fortalecer essa, mais uma das questões do futuro, o papel das associações como um instrumento para vocalizar a demanda dos colegas. E acho que é isso. Mais uma vez, obrigada a todos. Não falei de mim, né? Agora o meu momento história. Entrei no concurso em 2002, tinha 21 anos quando eu fiz a prova. Parece que o edital foi errado, porque tinha que ter 3 anos de formado. E eles depois retificaram o edital, mas quem já tinha feito a inscrição conseguiu fazer a prova. Eu não queria fazer a inscrição porque eu achava R$100 muito caro. Eu falei, nossa, mas eu fico 2 semanas jogando sinuca e bebendo cerveja com esse dinheiro. E 21 anos, né? E uma amiga minha ligou para minha mãe e falou com ela, minha mãe transferiu o dinheiro, ela fez a inscrição. Tomei posse na FUNASA também. Já era exibida e fiquei logo dando pitaco. O procurador-chefe me chamou para atuar num processo específico. Na época, estavam querendo trabalhar a candidatura do Serra, ele era ministro da Saúde, num projeto específico do Serra que seria usado na campanha. Mas eu fiquei lá nem um mês e fui selecionada para poder montar uma grande equipe que seria responsável por estruturar a PGF. E eu fiquei super orgulhosa de mim, né? Falei, nossa, descobriram que eu sou muito boa, já estou aqui para montar a PGF. Aí, quando a gente foi se apresentar, prazer, Adriana, Andréa, Anabel, falei, nossa, foi ordem alfabética. Então, aquelas faltas que eu levei para chegar atrasada, para ser a primeira da chamada, foram superadas por essa sorte de me colocarem lá para ajudar a montar. E fui trabalhar na PGU. Trabalhei alguns meses na PGU para aprender como se funcionava uma atuação em tribunal superior e, a partir de então, montar a adjuntoria de contencioso. Acho que eu fui a primeira procuradora da adjuntoria de contencioso, então, da PGF, já que todos os colegas que lá estavam passaram em outros concursos. Fiquei alguns anos na adjuntoria de contencioso. Quando a Luciana Hoff chegou, ela deu uma revolucionada ali, veio o PAC, fui coordenadora do CICAL, que antecedeu os SAPENS antes. Eu lembro que o pessoal falava que parecia touro, porque o pessoal ficava irritado, a reunião não andava, ficava todo mundo assim com o pé embaixo da mesa, era desesperador. Eu lembro de ir na sala da DTI, pegar uma canetinha e ficar explicando para o pessoal da informática o que era agravo, o que era apelação, porque eles faziam o sistema sem entender nada do fluxo jurídico. Depois do CICAL, fui coordenadora do PAC e tive a grata surpresa de receber o convite para assumir a PRF1. Sentei em casa, senti uma escada e falei, nossa, minha vida acabou. Eu não posso dizer não. Eu fui tão chata com o Aragonês, tão chata, porque a minha ideia é que ele desistisse do convite. Eu falei, você não pode dizer não ao procurador-geral, mas ele pode dizer não para mim. Fiz tanta exigência que ele falou, essa guria ficou 6 meses sem me receber, mas depois a gente alinhou e eu fiquei 8 anos à frente da PRF1. PRF1, todo mundo achava que não ia vingar, porque era muito difícil assumir a representação onde a gente tinha autarquia próxima. Uma coisa é falar, não, tudo bem, vai ter um escritório de advocacia que vai te defender na 4ª região, na 2ª, na 3ª, na 5ª. Mas, na primeira, o gestor estava ali, com os procuradores embaixo dele. Eu falava, todo mundo quer um procurador para chamar de seu. Mas, aos poucos, algumas batalhas foram mais fáceis, outras mais difíceis. A gente conseguiu a centralização total das autarquias e fundações, montamos as estruturas. Eu digo, quando a gente chegou lá, e eu sempre falo a gente, porque é uma equipe enorme de pessoas trabalhando, muitas delas seguem comigo. O Renato Vieira foi meu substituto, virou procurador-geral. O Siddhartha, que está também, que todo mundo conhece na PGF. O Igor. E quando eu assumi, tinham 14 pessoas. E quando eu saí, já tinham mais de 2.000 na PGF. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Foi nessa época que foram criados os cargos, porque antes era só encargo. Eu digo que com a
revolução tecnológica assim, mudou muito a forma de trabalho. Eu tenho contado isso em todas, né, que um dos maiores problemas que eu tinha era quando a van capotava, porque tinha uma vanzinha, uma Kombi, que a gente pegava os processos no tribunal e, às vezes, era tanta intimação que ela ficava pesada e ela não conseguia subir a rampinha ali da AGU e ela tombava. O pessoal já descia, os 3 procuradores, que eram os que sempre desciam, já sabiam levantar ela assim. Ia, porque ela só dava uma inclinadinha, era um negócio no pneu. E, hoje em dia, que bom que os problemas são outros. Saí da PRF, fiquei um tempo na adjuntoria de contencioso, que já era, então, o departamento de contencioso, na parte de orientações. E tive enquanto isso, neste processo, ainda na PRF1, eu fiz meu mestrado pelo IPEA e saí do departamento de contencioso para serviço em escola em Colômbia. Mais uma coisa que a AGU te possibilita, porque é muito prestígio e um conforto absurdo a gente, na qualidade de procurador federal, ser convidado para estudar mais de um ano em uma universidade da Ivy League. E isso foi graças à trajetória e à estrutura que a AGU me possibilitou. Quando voltei, fiquei um tempo de vice-diretora da escola da AGU, trabalhando em gestão, mas logo veio a pandemia e, enfim, acabei me aproximando da Juliana e do Guilherme, que são grandes amigos advogados da União. Trabalhei na CAPES até o dia que fui convidada para assumir a honrosa missão de dirigir a Procuradoria-Geral Federal. É isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e passar a palavra para a Roberta. Sobre o traje, né? O meu traje especialmente, além de representar os 3.478 procuradores federais associados, tive que vir brilhando para estar ao lado dessas estrelas. Eis o motivo. Agradeço carinhosamente a cada uma de vocês e preparei uma síntese apenas, mas para dizer, doutora Manolita, a sua profunda fala, traduzida em poesia, somada às lindas palavras da doutora Maria Elizabeth e tão bem complementadas pela doutora Adriana, foram magníficas. Muito obrigada às 3. Agradecimento também ao doutor Sérgio Montardo, nosso presidente, à doutora Manuela, diretora de integração, que preparou carinhosamente com toda a equipe da ANAF esse momento tão especial. Também ao doutor Vitor. E, claramente, obviamente, a todos vocês, colegas, que estão aqui conosco essa noite, que vieram participar dessa tão especial comemoração, que são os 21 anos da Procuradoria-Geral Federal. Parabéns. Agora, vamos brindar com o maravilhoso coquetel que será servido no andar de baixo. Obrigada.